Felipe Anderson, eu sempre acreditei em você. E foi só contratar o Carlos Miguel que o Everton virou o Neuer. Uma baita de uma vitória do Palmeiras contra o Botafogo. E, meus amigos, flertamos com o perigo hoje? Sim, flertamos com o perigo. Mas o futebol nem sempre é justo. E grande vitória do Palmeiras, que para mim, não sei para vocês, mas para mim foi um golaço do Felipe Anderson. E o Abel hoje ele flertou, hein? O Abel hoje ele colocou o Felipe Anderson para marcar lateral. Eu não entendi as substituições do Abel aí no segundo tempo, mas, meus amigos, temos que pontuar aqui essa vitória, uma masterclass do Aníbal Moreira. Não dá para desmerecer aqui essa vitória, né? Esses 3 pontos, né? Fora de casa, que eles são muito importantes, mas foi uma atuação que deixou um pouco a desejar, né, cara? Principalmente no segundo tempo aí, quando ofensivamente, principalmente. Eu não espero goleada aí sobre o Botafogo cada jogo. Vou valorizar demais essa vitória, né? Acho que pelo contrário, aí tem que valorizar muito essa vitória. Mas, o senhor Luigi também, fica um aviso para ele aqui. Ô, Luigi, entrou cansado, cara? O que tá acontecendo? Não teve perna para chegar na última bola ali, mas o que aconteceu? Uma amarra no segundo tempo, entrou numa amarra no segundo tempo, não corria, parecia que tava cansado. Moleque novo, cara, entrou, tem que dar vida aí, cara, sua oportunidade passando, e o cara entra, parece que tá cansado no jogo. Enfim, o bom é que o Palmeiras conseguiu a vitória e agora tem que poupar todo mundo contra o Universitário, né? Pelo menos essa é a minha lógica. Uma vitória maiúscula, muito maiúscula do Palmeiras contra o Botafogo aí. Apesar de não ter jogado bem, tão bem. Uma vitória maiúscula, vou valorizar aí o quanto o time jogou fechadinho, né? Eu esperava que fosse sofrer mais até no segundo tempo. Eu vou fazer meu papel aqui de passar pano, já me chamam assim quando eu não passo, então eu vou passar também, porque eu fiz o vídeo lá e tal, que a gente sempre posta depois do jogo, e cara, se você entrar nos comentários, às vezes parece que o Palmeiras perdeu o jogo, né, cara? O Palmeiras ganhou de um dos melhores times do Brasil fora de casa. Eu acho que a dificuldade do Luigi hoje tá na conta um pouquinho do Abel, porque o Abel coloca ele de centroavante, né? O Abel, quando mexe ali, ele volta pro 4-2-3-1 e o Luigi ali de ponta de lança, tipo, para brigar, né? Ele foi para brigar. E quando o Everton começa a quebrar todas as bolas nele, ou o Gomes, ele, além de disputar muito, brigar muito, ele tem que correr muito também, e quase sempre à toa, porque quase nunca ficava com a bola. Então ali foi desgastando, né? E aí, quando ele teve algumas oportunidades mais limpas, ele já estava sem perna. Então, óbvio, né? Ele teve seus erros também, mas eu coloco um pouquinho na escolha do Abel. Só que o que o Abel fez, ao meu ver. Aqui foi doído, vai. Aqui O foi doído. congelado não ajuda. Então, mas eu olhando o lance, me pareceu que ele realmente não teve perna, não foi ruindade, foi falta de perna, né? Não é que a bola que ele Mas como que dominou falta rápido. perna? Ele entrou no segundo tempo, pô. Como que falta perna? É isso que eu queria entender. Sabe? Eu até entendo, entendi teu ponto aí. Ele não é centroavante. Mas, pô, como que falta. Ele entrou no segundo. O moleque Não, tá no auge dos não, 18 anos. É pra ele cruzar e cabecear. Ele mesmo cruzar, ele mesmo cabecear, ué. não é nem o fato de não ser centroavante, é o fato que eu acho que ele teve um desgaste muito fazendo coisa que ele não está acostumado a fazer, né? Nem centroavante, é ficar brigando mesmo, né? Se ainda ele tivesse tido umas oportunidades ali claras e perdido. Mas enfim, mas também isso daí é um detalhe, é que eu acho que o Abel ele mexeu muito para preencher o meio-campo e tentar ficar com a bola, só que não conseguiu, né? Acabou chamando muito o Botafogo. Mas o Palmeiras, pra gente que é torcedor, é foda, que a gente tá olhando ali, a gente não tem como fazer nada. Mas o Palmeiras joga muito confortável quando chama o adversário, velho. Parece que não, mas joga muito confortável. Você vê que o Botafogo não conseguiu entrar em nenhum momento pela defesa do Palmeiras. A chance no final do jogo é um chute de fora da área, que aí o Everton foi muito bem. A chance lá, tem que valorizar muito o Everton também, né? Que você falou. Aí o Carlos Miguel chegou aí, já é igual o Flaco Lopes, né? Chegou o Vitor Roque, o Flaco começou a jogar bem. Tem que ter essa disputa mesmo no elenco. E o Everton, ele fez a defesa mesmo, né? Até na hora eu achei que o cara tinha batido em cima dele. Depois eu vi o ângulo por trás, ele faz mesmo aquela de abrir o braço. Então acho que o Palmeiras fez uma partida assim meio que no limite, né? Tipo, é um jogo fora de casa difícil. E aí eu coloco as maiores dificuldades do Palmeiras um pouquinho na conta das mexidas do Abel. Realmente achei que ele mexeu mal. Talvez ele poderia ter mexido como ele mexeu lá para os 35. Mas ele começou com uns 20 e pouco, né? Ele já chamou o Botafogo muito cedo. E aí dificultou muito mesmo o Palmeiras. Mas assim, a vitória, até brinquei, né? É gigante, a vitória é maior que o Botafogo, que não é muito difícil. Só que fica a dificuldade, né? Não sei quem que eu uso. Eu zoava muito o Textor, né? Agora eu nem sei mais quem que é dono do Botafogo, velho. Exatamente, dá pra saber, né? Acho que o único ponto que a gente vai discordar aqui, eu acho que é do Luiz, viu? Eu entendi tudo que você falou aí. Mas, Uhum. porra, o Luiz tem um moleque tão novo desse jeito, cara. Eu achei ele uma marra muito grande nesse jogo,
né? O mais novo do time aí correndo, acho que numa preguiça, eu vi uma preguiça dele assim, eu posso ter visto errado, tá? Posso ter visto errado, mas torcer para ele se recuperar aí, parece um jogador muito promissor, mas eu queria ter visto mais vontade do Luigi nesse jogo. Enfim, e vale ressaltar aqui também a vontade do senhor Galvão Bueno narrando o jogo, hein? Meu Nossa. Deus do céu. Eu não sei o que tinha acontecido com ele no gol do Palmeiras. Eu falei, será que ele desmaiou? O que será que Será aconteceu que aí? O que tá anulou o acontecendo? gol, né? Eu falei, então, foi o que tá acontecendo com o Galvão ali? Alguém pegou ele no mata-leão ali? O que tá acontecendo, cara? Não responde, não narra. Falei, o que tá acontecendo? Foi bizarro a narração do Galvão. Tirando isso aí, né? Tirando o Botafogo no primeiro tempo, a narração do Galvão Bueno, o jogo foi bom. Mas mesmo assim, cara, eu acho que nós temos que valorizar a vitória aqui, né? Acho que isso é o mais importante. O Palmeiras fica a 4 pontos do Flamengo nesse momento e com um jogo a menos. E esse jogo a menos é o do Santos, que levou Ó, 6 hoje. Que levou meu Deus. 6. Levou uma paulada hoje, meu amigo. Levou uma paulada que eu vou te Ó. contar. A torcida até virou de costa. Os caras achou que era protesto. Não, o jogo tá muito feio, não quero assistir, não. Mas tinha uns caras olhando pra trás ali, viu? Pra ver se não saiu o sétimo. Tinha uns caras só esperando ali, espiando pra ver se não vinha o sétimo. Né? Eu acho que o E, nosso domingo foi bom. O nosso domingo terminou bem. Mas não tanto igual o da Bruna Marquezine, viu? Que é nossa, vascaína, né? Então você semana já de sabe ali. aniversário dela, né, cara? Tá tudo certo, né? Mas até falando do Brasileirão, vou colocar a tabela, como a gente costuma fazer depois de jogos assim. Mas o Palmeiras tá 2 pontos à frente do Cruzeiro com jogo a menos também. O Cruzeiro pega o Mirassol amanhã e vai ficar voltado 2 jogos a mais que o Palmeiras, né? E aí tem o Flamengo ali com 43 pontos. Mano, é o que eu falei semana passada, eu acho. Palmeiras e Flamengo tá muito parecida as campanhas, tanto que o Flamengo ganhou do Inter fora, assim como o Palmeiras fez também. É que o Flamengo tem uma coisa, né? As vitórias do Flamengo são muito imponentes, né? O Flamengo tem muito desse de golear e tudo mais, mas o Inter tava com o time reservado. O Palmeiras ganhou de lá fora com o time titular do Inter mesmo, mas tem até, acho que tiveram 2 rodadas que o Flamengo tropeçou e o Palmeiras também tropeçou, então as campanhas estão muito parecidas mesmo, né? Acho que o que vai diferenciar mesmo é esse sprint inicial aqui no segundo turno, agora começando agora com o Botafogo, tem os jogos a menos aí. Mas, mano, tá bom. Pra mim, Brasileirão, a tendência é essa todo ano mesmo, né? A espanholização que todo mundo falava. A gente tem o Cruzeiro muito bem agora, o Botafogo, até mesmo o Bahia que tá aí, mas não adianta, né? Entra ano e sai ano, os dois estão ali sempre. E agora, segundo muitos, o Flamengo tem o brasileiro como foco, né? Segundo muitos, não, segundo eles mesmo, né? Tanto que entraram hoje com o time titular, tendo só 1-0 de vantagem. Eu não sei se isso vai cobrar a parte física deles contra o Inter no meio de semana. Mas os caras entraram titular, até o próprio Arrascaeta, que às vezes é poupado, entrou hoje. Acho bem difícil. Você viu lá, o jogador que volta deles é o De La Cruz. Tipo assim, jogador do Flamengo volta de lesão. Aí você vê quem que é? É o De La Cruz, só o De La Cruz. Então, é realmente o que você falou, vai ponto a ponto e o confronto direto, né? O tal do confronto direto. Se a gente não tivesse perdido para eles aqui, mas ainda tem um confronto direto lá e, pô, sendo realista aqui, empate lá também já é bom negócio, né? Eu já considerava o empate com o Botafogo hoje bom negócio. Sem brincadeira mesmo, já tava achando um ótimo negócio. E o Danilo, hein, cara? Eu achei que o Danilo ia voltar com. Jogou bem, não jogou mal. Mas na hora que ele entrou, eu falei: você quer ver acontecer a cagada? Você quer ver o Danilo empatar esse jogo? Você quer ver o Danilo Sim. dar um passe? Ele bem que tentou, né? Mas você viu que ele foi desarmado pelo Evangelista. E vamos falar a verdade aqui: Danilo joga muita bola. Danilo joga muita bola. Mas o Aníbal ali conseguiu, não é anular, mas o Aníbal conseguiu se equiparar com ele ali, pelo menos nos minutos que ele entrou. E o Aníbal já tava cansado, hein? Pra mim, ainda foi o melhor em campo hoje, né? O Aníbal, assim. Acho que tem gente que falou do Everton, tem o Felipe Anderson que fez o gol e tal. Mas nossa, o Aníbal foi absurdo do começo. E eu falei até no vídeo lá que eu faço curto, que eu acho muito foda quando o jogador consegue dar a volta por cima depois de um erro que, igual ele cometeu num clássico, né? Que pesa muito. A gente soube, né, que o Aníbal teve problemas um pouquinho psicológicos no ano passado, dificuldade de adaptação, várias questões aí que ele fez ele cair de produção. Então, quando veio essa cagada contra o Corinthians, eu falei, mano, agora vai pesar, não vai conseguir jogar mais. E ele jogou boa parte do jogo hoje amarelado, né? Ele tomou um amarelo meio cedo e um amarelo correto ali. Inclusive, né, a arbitragem hoje foi boa, né? Até estranho, né? Quando a arbitragem é boa, você não fala nada. Mas o Aníbal jogou amarelado boa parte do jogo e desarmando, armando também. Para mim, é um jogadorzaço mesmo, né? Você vê que realmente quando ele teve o problema dele ali foi a parte mental mesmo, porque a parte técnica ele entrega muito. Esse cara é absurdo. Enfim, é o que eu comentei até aqui, né?
a gente não tomar cuidado para não queimar um jogador que realmente é muito importante, por mais que todo mundo tenha ficado extremamente bolado aí com a expulsão que ele teve lá contra o Corinthians. A gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Mas é isso, senhores. O que vocês pensam a respeito aí? Deixem aí nos comentários. Vitória importantíssima, vitória gigante contra o Botafogo. Pra gente levar. Esse domingo tava com aquela cara de que não ia dormir puto, não tava, não? Do tipo assim, ia tomar uns Jogo 2-0 naquele 8h30 joguinho da noite o borocochô. jogo, né? Exato. Tava com cheiro de presepada, com cara de presepada, mas o Palmeiras foi lá e conseguiu nos dar um presente aí pra gente começar a semana bem. Corinthians perdendo, né? Tá excelente. Tomara que o 13º caia esse ano. Alô, trabalhador brasileiro. Se o 13º cair esse ano, vai estar bom demais. Enfim, vitória do Já Palmeiras. foram. Deixa. Oi? Só uma notícia boa, já foram para 14º, já que o Grêmio passou, viu? Tem o pessoal lá embaixo tá começando. Eles estavam a 6 pontos do Z4 no começo da rodada, agora eles estão apenas a 3 pontos. Então dá para Olha que sonhar. beleza. Então é isso. E provavelmente teremos um time mistão contra o Universitário. Pelo menos eu acho que o Abel vai fazer isso. O Abel deve colocar um time bem aí reservado aí contra o Universitário. E estaremos lá, inclusive, no Allianz Parque, tá? Queria ir nesse jogo do Rio, mas não consegui. Mas eu estarei lá no Allianz Parque para ver Palmeiras e Universitário. Então é isso. Fechado, senhores? Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Deixa like no vídeo, por gentileza. Se inscreve no canal se você não é inscrito, tá? Nós voltaremos aqui a qualquer momento com mais vídeos. Valeu, um abração para vocês e bom começo de semana.